Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Manoli. Mais que tendência. Inovação. Futura Ar Condicionado. Tecnologia em climatização. Clube Casa Design Litoral Paulista. Qual o momento certo para a instalação da infraestrutura do ar-condicionado? Você sabe? Bom, a Amanda Esteves, da Futura Ar-Condicionado, sabe tudo e conta tudo. Além disso, qual o piso ideal para utilizar? Fica a dica Manoli com Caio Oliveira. Imperdível! Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Roteiro Clube Casa Design Litoral Paulista. Futura Ar-Condicionado. Amanda! Amanda Esteves. Tudo bem? Amanda, cheio de dúvidas. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos ajudar então. Na verdade, sempre tem alguns pedidos de pauta, né? O pessoal acompanha o canal, acompanha também o Instagram e fala: e aí, Cláudio, eu tenho algumas dúvidas, né, com relação ao projeto. A gente vem falando de projeto de ar-condicionado, coisa que a gente não falava antes, né? Então é normal que surjam dúvidas. É normal que as pessoas falam: peraí, como é que funciona isso, né? E uma das dúvidas que apareceu bem recente, né, é sobre o momento certo de instalar os dutos e tal, quando você tem um projeto mais completo. Instalo depois do gesso. Gesso. Qual o momento qual o start certo? Legal. É uma dúvida bem comum, tá? Muitos clientes chegam com essa dúvida pra gente. E muitos profissionais, na verdade, não tem esse time para orientar até o próprio cliente. E a gente vem realmente com essa solução de, antes mesmo de surgir a dúvida, a gente fala, nosso momento é quando isso estiver ok, a gente entra e libera para os demais serviços. Então a gente costuma dar essa auxiliada. E quando perguntam, né, tipo, nossa, mas achei que fosse ao contrário, não sabia que tinha que vir antes, tão no início da obra, mas por quê? Aí a gente já tem os argumentos certos para explicar o motivo. Por exemplo, vou abrir aqui uma situação que aconteceu essa semana com a gente. Pegamos uma obra onde eram cerca de 12 equipamentos de cassete, né? Entre cassete de uma via e cassete de 4 vias. Vou começar por aí. Cassete de uma via. Cassete de uma via. Esse aqui, que lembra aquele aparelho. O aparelho que a gente está acostumado assim, né? Exato, só que ele está no teto. Exatamente. Comecei a entender. O cassete de 4 vias. Pode mostrar também. É esse aqui. Então, ambos os equipamentos, eles estão fixados na laje, né? Então, a instalação dele é feita a priori, né? Quando a gente prefere que seja quando não tenha fogo nenhum ainda, né? Claro que é possível ser instalado quando já tem o fogo,
mas facilita muito o trabalho de todo mundo quando tá esse vão livre ainda. Inclusive eu acho que a gente tem que considerar uma coisa, a maior parte das vezes, né, esse gesso é um gesso acartonado, né? Exato. Diferente daquele gesso de placa, o gesso de placa você dá tirinhos no teto, tem os tirantes e tal. Eu até imagino que talvez para recortar seja relativamente mais simples, porque dificilmente vai despencar alguma coisa. Sim. Agora o acartonado, ele tem os tirantes, né? Exato. Essas bigotas, né? Sim. E na verdade, quando a gente pensa o ar depois do gesso, o gesseiro, né, se essa instrução não é passada para ele vai fazer o balanceamento do gesso sem considerar nenhum equipamento, sem considerar nada. Tanto é que existem situações de quando isso não é previsto, eu quero cassete aqui. Vai rasgar o gesso. Tá exatamente no meio de uma viguinha, né? Exato. Então a gente acaba tendo esse problema. Agora, se é pensado, se o gesso é colocado, né, instalado, depois do ar-condicionado já posicionado, né, a gente já não tem esse problema, porque ele já prevê toda a estrutura em volta, em torno, considerando aquele recorte já que vai ter. Não vai ser um recorte, né? Já vai ser um buraco previsto, vamos dizer assim. Entendi. Então não tem problema na estrutura do gesso. Legal, talvez eu acho que metade já está respondida a ideia, né? Exato. Não tá bem, às vezes a gente fica preocupado sem entender mesmo, né? Quais as etapas, certo? E eu já vi realmente a estrutura de gesso, né? Depois de instalada a peça, né? Porque tem uma vibração pequena, mas ela tem. Então tudo isso deve ser considerado, pensado, né? E se você mexe na estrutura que está montada já, é muito difícil você recuperar aquilo, porque ela foi planejada, assim como a história do projeto, é porque a gente brinca dizendo, o papel aceita tudo, né? O que significa isso? Desenhei, previ, né? Previ os imprevistos, brincadeira, mas a gente vai ordenando, né? Cada possibilidade. Peraí, tem o duto, tem isso, tem essa peça, tem esse item, né? Para conseguir combinar tudo certinho, né? É isso aí. Então, na hora da execução, a gente acaba, às vezes, tendo um embate aí entre o papel, né, e a realidade. E aí vai da experiência de cada profissional que está ali ajudando, né? Seja do gesseiro, do ar-condicionado, dos móveis, enfim. Dar esse auxílio aí e ornar para que tudo, né, caminhe da forma que tem que ser. Sabe uma outra coisa, uma outra dúvida que surgiu, né? Eu tive a experiência da instalação do ar-condicionado na minha casa, né? E tenho que elogiar, né, essa instalação. Por quê? É um prédio mais antigo, não tem a área técnica, né, apropriada para colocar as condensadoras, né? E o que você olha na fachada vai destruindo a fachada, né? Cada instalação vai fazendo uma poluição visual. Poluição visual e instalado de qualquer jeito, não foi estabelecido um padrão, não é? E eu vejo que, embora não tivesse esse padrão, então nossa dúvida era justamente onde colocar da maneira mais adequada, né, que tivesse um cabeamento adequado, né, e mais invisível possível, que não comprometesse a fachada. Esse é um estudo bacana que vocês fazem, né? Sim, com certeza. Na verdade, é uma preocupação que a gente tem muito dentro da nossa equipe operacional, né? É justamente esse acabamento final. Então, assim, não é só o acabamento, não é só aquilo que é visível aos olhos, que na maior parte das vezes é na evaporadora, que é a unidade interna, né? Tá ali dentro do ambiente. A gente também tem que tomar um cuidado excepcional na condensadora, que é a unidade externa, que muitas das vezes ela fica esquecidinha ali no acabamento. Então a nossa preocupação ela vai, né, de fora para dentro, em todas as etapas mesmo, que com certeza faz toda a diferença na hora ali da estética em si, né? Eu acho que nós temos outras considerações, imaginando até
a nova configuração do viver, né? Não vou chamar nem do apartamento ou da casa, né? A ideia de espaços integrados, onde eu misturo cozinha com living, Eu fico imaginando que, novamente, o projeto de ar-condicionado acaba sendo extremamente importante, porque senão você não vai ter a temperatura, a climatização adequada, ideal, porque você foi derrubando parede, né? E o espaço que era... para ser até aqui, ele triplicou, né? Porque eu avancei a minha cozinha para o terraço, né? Misturei coisa quente que eu não tinha, e de repente lá eu passo a ter o meu terraço tinha lá só churrasqueira, mas daqui a pouco eu instalei outra peça, né? Um cooktop, isso tudo modificou, né? Aumentei a temperatura. Com certeza. Fechei a minha sacada, né? Mas eu não deixo de considerar que tem insolação, né? Então são vários elementos que tem que pensar, né? É isso aí. E aí a gente entra naquela pauta do projeto novamente, né? Do estudo prévio, às vezes já é o suficiente, mas ainda assim indispensável, para a gente realmente prever ali junto com o cliente todas as possibilidades. Então, às vezes, por exemplo, existem pessoas hoje que realmente fizeram um projeto considerando ali a integração já da cozinha com a sala, mas depois já de anos depois do projeto, ainda assim tinha possibilidade lá atrás já de abrir um dia, integrar com a sacada. Mas aí deixou essa partezinha de fora do ar-condicionado. Agora, na hora que integrou a sacada depois de anos... Percebe que não, aí na verdade o equipamento não vai ser suficiente, Exato. não foi programado, não foi projetado para aquela dimensão, né? Então a gente tem que projetar e se antecipar até mesmo daqui a anos, né? Então você realmente nunca vai pensar na possibilidade de abrir ou ampliar a sua sala. Então a gente já pega ali nesse briefing inicial todas as possibilidades do cliente para realmente se antecipar. Talvez não coloque realmente a máquina instalada, mas já deixa o ponto de infraestrutura ali. Eu ia lembrar exatamente isso, porque nem sempre pode acontecer lá na frente, né? Exato. De novo, o projeto é importante por causa disso, né? Eu posso ter previsões, eu posso imaginar que daqui a pouco isso é possível. Exato. No meu prédio, por exemplo, as sacadas não podem ser fechadas, não podem ser envidraçadas. Mas, de repente, né, num dado momento, talvez comecem a entender que o envidraçamento ajuda vários outros aspectos, né, dentro da construção, né? E pode ser que acabe sendo autorizado, né? Então a ideia é que, novamente, quando você dimensiona o aparelho, às vezes parece, será que eu superdimensionei? Mas considerando outras situações possíveis, né? Para que a gente tenha realmente, funcione bem e tal. Uma coisa muito interessante que às vezes a gente acha que o ar-condicionado tem que estar em 16, 17, né? Quando você me estava contando a temperatura do corpo, não é 16, 17, né? 16, 17 a pessoa está morta agora. Tem temperatura ideal do corpo, normalmente ela varia entre 35 e 36 graus. Então, como eu disse, qualquer coisa abaixo disso já dá uma sensação de frescor no nosso corpo. Não precisa estar aqueles 18 graus a todo momento. Até porque existem até considerações em ambientes de trabalho para que seja mantido os 24 graus, 25 graus, porque tá naquele ambiente climatizado, mas que não vai ficar naquela coisa de tá muito quente para um, tá muito frio para outro. É uma temperatura estável. Tentar achar o equilíbrio. Exato. Né? A pessoa naturalmente não vai sair de blusinha, de alcinha, as meninas, né? E é claro que se você tiver também com um comportamento compatível ao ambiente corporativo, você acaba tendo a climatização adequada. Isso é muito interessante para a gente entender a importância, né, de pensar todos esses pequenos detalhes e que realmente fazem parte e que trazem esse conforto térmico, né, que a gente gosta, que a gente entende. Hoje muita gente está trabalhando home office. O que significa, né, uma necessidade diferente, mais tempo, e aí essa climatização acaba sendo realmente um elemento importante.
Amanda, é sempre uma delícia esse bate-papo. Essa menina tão jovem, né? Mas que conhece tanto e é um pouco esse espírito da futura, né? Sim. O futuro, né? De uma maneira espetacular. É isso aí. Amanda, Eu que agradeço, obrigado de novo. Dicas importantes, hein? Anotou aí? E pode deixar aí nos comentários mais algumas perguntas que novamente a gente recolhe isso. Obrigado. Eu que agradeço. Nunca prestamos tanta atenção às nossas casas e todos já entendemos a importância de contratar um profissional de arquitetura e design de interiores para concretizar os nossos sonhos. Da próxima vez que pensar em construir, reformar ou decorar, procure um profissional associado ao Clube Casa Design. Eles têm à disposição mais de 250 lojas no estado de São Paulo, 30 só no litoral paulista e muito estímulo para projetos únicos e muito especiais. Clube Casa Design Litoral Paulista. Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar a sua casa linda. House Max, móveis e decoração. Olá pessoal, eu sou a Ju da Manone e hoje eu tô aqui, gente, com um gatinho lindo, gostoso, maravilhoso, talentoso, mas ele tem dono, hein? Meu maridinho, lembra que eu falei que eu tenho um marido lindo? Puxa saco essa minha esposa, né? Fala sério. Caio Oliveira. E a gente tá aqui batendo um papo, né, falando sobre o quê? Pisos. Pisos vinílicos, mais específico. Vocês conhecem piso vinílico? Tem dúvidas? Sabem como utilizar? E principalmente a metodologia dele? Então, ó, fica ligado que o nosso papo aqui tá bem interessante. Há várias dicas da visão de um arquiteto sobre pisos. E o mais curioso que eu acho que ninguém sabe é que mesmo sendo arquiteto, as pessoas acham que a gente sabe tudo, que tem que saber tudo, e na verdade não é bem assim. Eu, por ser esposo da Ju, né, obviamente, tô sempre aqui no QG dela, conversando, comprando e fazendo, acabo me inteirando um pouco mais, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso que eu acabo tendo, né, por conta da empresa. E o piso precisa de muitos cuidados, né, Ju? Exatamente, tem muito processo, muito jeitinho certo para se fazer. E a primeira pergunta, por que usar vinílico? Qual a sua posição como profissional arquiteto? O que você acha? Ele veio no mercado, ele está há muito tempo, está super em alta, mas é usado na prática? Para você funciona? Em que momentos que você usa ele? Hoje eu acho que o vinílico está em, acho que mais de 90%, uns 95% dos projetos, quase todos os projetos. E aí a gente mescla muito, dependendo do ambiente, do cliente, o ambiente que ele vai ser colocado. E na grande maioria das vezes ele está nos dormitórios, nos ambientes mais quentes, né, onde as pessoas costumam estar mais à vontade, descalço e coisas assim. Mas ainda tem muita gente que gosta tanto do vinil que a gente põe na sala, no teto, na parede, né? Dá pra brincar. Tem projeto que tem vinil na parede, teto, chão, que ele vai, ó, tudinho. E pode ser usado, né? Na verdade, você usa a sua imaginação. O vinil é um produto extremamente flexível, prático, que ele dá para ser usado da maneira como você quiser. E um dos pontos mais polêmicos, né, quando a gente fala de aplicação, principalmente com os clientes, é a pergunta que todos eles fazem, né? Banheiro e cozinha. Pode, não pode, vou fazer, vou juntar minha sala com a cozinha, e aí, passo o piso direto, posso ter duas cores de piso? Essa é uma pergunta que acho que quase todos os clientes fazem, né? Falar, mas pô, vou quebrar a parede da cozinha, vou juntar com a sala, eu preciso ter pisos diferentes, não tem que ser o mesmo piso, e aí todo mundo acha que existe regra para isso. Falando como arquiteto... isso que eu ia perguntar, são duas visões. Na realidade eu ia falar assim, ó, como arquiteto, essa questão de tem que ser o mesmo piso ou não tem que ser o mesmo piso, é projeto a projeto.
Não existe uma regra de falar, o ambiente está junto. Eu, particularmente, já projetei ambiente que era um ambiente dividido com pisos diferentes para criar espaços diferentes no mesmo ambiente. Então, o fato de juntar cozinha e ser uma junção não necessariamente pede o mesmo piso. Em relação à parte técnica, né? E aí quando o pessoal pergunta, o piso vinílico, alguns modelos de piso vinílico, até bom frisar, eles podem ir para essas áreas molhadas, mas tem algumas ressalvas de manutenção, e aí você que... Exatamente. Vinílico, na verdade, você pode usar só em áreas internas, então nada externo você pode usar o produto. Pode usar em cozinha? Pode. É um produto que é aceito sem problemas nenhum em cozinha. Porém, você tem que ver qual a função da sua cozinha. Se você é aquelas mamas que faz aquelas caldeiradas, né? Aquela comidona toda para todo mundo, todo dia você cozinha, usa forno, ou tem uma cozinha em casa onde você vende comida, aí eu já não te recomendo o vinílico, porque é um produto que, assim, você vai precisar lavar com muita frequência a cozinha, ela vai engordurar. Então é um produto que ele não foi feito para você. Aí você vai precisar passar por um porcelanato, Exatamente. por um outro tipo de piso. Mas em contrapartida, agora na pandemia isso mudou um pouco, né? Eu ia fazer um comentário agora falando que a maioria das pessoas hoje comem pouco em casa, mas Exatamente. Isso mudou por causa da pandemia. Há um tempo atrás, antes da gente falar em Covid, as pessoas praticamente iam em casa só para dormir. Então, pôr vinílico na cozinha era muito mais tranquilo, porque usava-se muito pouco. Se Hoje você as tem uma pessoas cozinha estão... funcional, que você usa pouco, que você usa só no dia a dia, o vinílico, ele vai caber no seu projeto e no seu uso do dia a dia. Então, assim, hoje ele tem vários jeitos, né, de você usar o vinílico. Ele tem réguas, a gente tem placas de 47, 47, e tem as big placas, né, aquelas placas maravilhosas, grandes, que são incríveis. Os clientes me perguntam sempre assim, eu vou comprar piso, que tamanho eu compro? Eu falo, o maior que você puder. E aí é o que puder, porque normalmente quanto maior a placa, mais caro é, e aí a gente acaba deixando na mão do cliente essa escolha, porque eu sei, né, e aí tem cliente que gosta, por exemplo, do piso 1,20 por 1,20, 90 por 90, 60 por 60, e aí a gente deixa o cliente escolher de acordo com aquilo que ele pode investir, né? Mas óbvio que quanto maior, menos emendas e mais elegante a gente deixa esse piso. E aí uma dica que eu vou dar como técnico, e acho que é legal também ele dar uma dica como profissional. Como lojista, como especificadora técnica, atenção ao quê? Contrapisos. Tem uma equipe qualificada e preparada para fazer, porque o vinílico não é tão simples quanto parece. O principal para ele ficar bonito, gente, é a base ser perfeita e nivelada. Esse é o detalhe do vinílico, que faz toda a diferença. E para você? Na verdade, eu acho que esse é o principal cuidado, né? É contratar uma mão de obra que consiga e entenda o que tem que ser feito, porque eu vejo muito pessoal chamando só o pedreiro para fazer, e aí quando você fala, eu preciso de um contrapiso firme, o pedreiro está acostumado com aquele traço padrãozão de contrapiso, que normalmente, se já tem um contrapiso, ele vai fazer por cima, fica esfarelando, fica ruim, e não sai como precisa sair. Então, muito cuidado na escolha da mão de obra, porque ela vai determinar a qualidade final do teu piso vinílico. Princípio: primer, massa autonivelante, cola e vinílico. Gente, esses são os fatores que não podem ser excluídos na instalação. Certo? Futura Ar-Condicionado. Tecnologia em climatização. Semana passada falamos sobre a arquitetura da felicidade. Apresentamos inúmeras imagens que traduzem as diferentes formas de se perceber o quanto a arquitetura e o design influenciam o nosso modo de ser e de sentir. Junto com a arquitetura da felicidade de Alain de Botton, vamos fazer uma outra conexão interessante: a biofilia, ciência que começou a ser estudada nos anos 1960, mas que só ganhou força nos anos 1980, quando o biólogo Edward Wilson
chamou atenção para a forma como a urbanização nos desconectou da natureza. Uau, impressionante como essas enormes torres ocuparam a região da ilha de Manhattan nos últimos 210 anos. Fazer uma conexão com o que é natural, esta é a proposta da biofilia, o termo grego que significa amor às coisas vivas. Nossa busca por bem-estar e conforto emocional com esse olhar no ambiente natural. Quando usamos materiais naturais, pensamos em explorar melhor a iluminação natural, usar conceitos de ventilação cruzada, arquitetura e paisagismo pensados em conjunto. Estamos pensando numa arquitetura biofílica. Ao mesmo tempo, há uma volta às origens, com a valorização do que é nosso. Por exemplo, num paisagismo em que prevalecem espécies locais e aspecto menos desenhado. Esse apelo natural carrega certo conforto visual que abraça quem contempla. Quando usamos madeira, bambu e pedras naturais, estamos tentando levar o toque da natureza para dentro de casa. Dentro da mesma linha de pensamento, encontramos a neuroarquitetura, que estuda como os ambientes influenciam o nosso bem-estar. Quer saber um pouco mais? Nos acompanhe. Semana que vem a gente te conta mais. Fique ligado. Unite Hair, seu novo conceito de beleza em Santos. Olá pessoal, eu sou a Juliana da Manoli e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com pisos vinílicos, laminados, rodapés, persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, use a hashtag Somos Manoli. Dicas sempre bacanas para tornar o seu projeto ainda mais incrível. Isso é o nosso Casa, Estilo e Design. Lembrando, siga-nos no Instagram, porque toda semana você tem um encontro marcado com o Universo Arte e Decor, aqui pela Santa Cecília TV, segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, às 19 horas. Até o próximo programa. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Manoli. Mais que tendência. Inovação. Futura Ar Condicionado. Tecnologia em climatização. Clube Casa Design Litoral Paulista.